Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Formiga, bem-vindo à Escola das Ferramentas. Podem entrar! Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês um vídeo explicando para vocês como vocês utilizar o seu equipamento, tá? Seja ele martelês, seja ele serra circular, seja ele serra mármore, tá? Independente, os cuidados é o mesmo, tá? Sobre essa orientação que eu vou dar hoje, tá bom? Que vai ser sobre o induzido e a bobina. Beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar, como eu falei, sobre induzido e bobina, tá? Eu tenho duas situações aqui, tá? Antes de falar para vocês, dar para vocês a orientação de como agir em determinadas situações, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui uma bobina totalmente queimada, tá? Você vai ver que ela vai estar toda preta aqui. E eu vou mostrar para vocês um induzido que ele não está queimado, aparentemente ele está bom, tá? Aparentemente, certo? E eu tenho outro aqui, outro conjunto, um induzido. Ele está totalmente marcado, a parte do campo dele aqui, tá? E eu tenho uma bobina que aparentemente ela está boa, certo? O que vocês vão aprender hoje sobre utilização do equipamento, tá? A primeira situação é o seguinte: esta bobina que está queimada, tá? Essa bobina que está queimada, o porquê que aconteceu isso aqui? Pessoal, a bobina quando ela queima dessa forma é porque você deu uma sobrecarga no seu equipamento. Formiga, o que seria essa sobrecarga? Essa sobrecarga, pessoal, é exatamente um esforço do equipamento, tá? Quando você está cortando com a serra mármore, né? Que é a famosa Makita aí que todo mundo conhece, tá? Só lembrando, aproveitando essa oportunidade, Makita é a marca, certo? Então não existe Makita da Bosch, existe a serra mármore da Bosch, serra mármore da Makita, serra mármore da DeWalt. É só para poder deixar mais clara essa questão, que muita gente não sabe, tá bom? Então, quando você faz esse esforço com a serra mármore, às vezes dá uma travada, você está cortando madeira, dá uma travada, a bobina ela vai sofrendo um aquecimento. A bobina ela vai sofrendo esse aquecimento. Chega um momento de tanto ela aquecer, ela queima. Porque você derrete a isolação, tá? Quando você derrete a isolação, a bobina ela tende a aquecer muito mais, tá? E aí quando ela aquece muito mais, você acaba queimando a fiação, tá? É que nem a situação do chuveiro lá, quando você está usando a bitola do fio que não é correspondente à potência do chuveiro, ele vai começar a derreter o fio, derreter a capa, vai escurecendo o fio e é a mesma coisa, tá? Então, a bobina ela queima dessa forma porque você forçou ao ponto dela simplesmente queimar, tá? Essa é a primeira, tá? É a primeira coisa que pode acontecer uma queima de uma bobina. E o induzido, pessoal, normalmente ele vai sofrer com isso, tá? Ele vai sofrer com isso. Normalmente o induzido ele é o cara que danifica muito mais rápido, tá? Às vezes ele entra em curto aqui, tá? O curto dele é quando ele não faz o papel dele, né? Que é jogar o campo, tá? Se você não sabe, a bobina induzida eles fazem papel diferente. A bobina, enquanto a bobina puxa, tá? O induzido ele joga, fazendo com que o induzido ele centralize dentro da bobina, tá? Ele centralize dentro da bobina e faça o giro, tá? Com a rotação que foi projetado, tá? Então,
o papel de um e de outro, tá? E o induzido, quando ele está em curto, ele deixa de fazer o papel dele. Em vez dele jogar, ele começa a puxar. Então imagina, você colocar dois ímãs e quando você junta um perto do outro, eles grudam, eles puxam, tá? Existe outra situação de ímã que um determinado lado do ímã, quando você coloca um contra o outro, fica um jogando, sabe? Formando aquela parede que não deixa os dois grudar. Então é a mesma coisa, tá, pessoal? E aí o induzido, ele puxando, ele começa a grudar na bobina, é aonde dá uma queima muito mais rápido, porque tem gente que, porque tá girando ainda, acha que a máquina ela tá funcionando, tá? Porque que nem tem pessoas que chegam para mim aqui e falam assim, a minha máquina tá funcionando, porém tá com barulho estranho. E é exatamente isso. O induzido da bobina fazendo papéis diferentes. Tá certo? Então, nesse caso, a queima da bobina é por conta de sobrecarga no equipamento, tá? Essa primeira parte a gente eu já expliquei para vocês. Espero que vocês tenham pegado essa parte. Se não pegou, deixa passar alguma coisa, deixa no comentário aí que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? A outra situação, que é da bobina, que ela está melhor, tá? Ela está melhor aqui, ela está aparentemente melhor, e o induzido que está muito mais marcado, certo? Nessa situação aqui, os dois estão ruins, tá? A bobina está interrompida e o induzido ele está em curto, tá? Aí você fala para mim assim, ó, como que esse induzido ele chegou a esse ponto? Essa situação aqui, pessoal, o rolamento estragou, tá? O rolamento começou a ter folga e aí ele começou a roçar na bobina, tá? No estator. Aqui dentro, não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu acho que não. Aqui dentro tá marcado, tá? E aqui o induzido ele tá por fora marcado. Então, rolamento quebrado, começa a querer raspar um no outro, raspar. E lembrando que o equipamento, quando ele começa a roçar, ele muda totalmente o barulho, tá? O barulho do motor, ele sofre uma pequena alteração, seja para um zumbido mais alto, para um zumbido mais baixo, tá? Quando você tem um zumbido mais baixo, é porque o equipamento ele deixou de ter a rotação padrão. Quando o induzido ele tá um barulho muito alto, um zumbido alto, é porque ele sofreu uma alteração para mais, tá? Ou seja, já entrou em curto alguma coisa aí, tá? Se você perceber que já está começando a ter um barulho de como se fosse de rolamento, um barulho de coisas quando estivesse mastigando, é porque o rolamento quebrou, tá? E aí qual que é a minha dica para você? Parar o seu equipamento. Porque se você perceber isso logo de início, você vai conseguir salvar os dois. Porque nenhum entrou em curta ainda, tá? Então você acaba salvando os dois, certo? Aí provavelmente vai gastar com o quê? Com rolamento, vai gastar com um jogo de carvão, né? Você vai gastar com a mão de obra. E aí vai sair muito mais barato, tá certo? Então vai sair muito mais barato para você. Então, essa situação aqui é uma sobrecarga, sobrecarga não, um rolamento quebrado. Nessa situação, tá? Existe outra situação de acontecer essa questão da roçagem, né? Vamos dizer assim, do atrito, tá? De um de outro. Que seria folga na carcaça do estator, da bobina, tá? Que a bobina ela fica com folga lá dentro, fazendo com que no uso a tripidação mova a bobina, que aí acontece a mesma situação de roçar, tá? De ter esse atrito.
O que você faz nessa situação? Essa situação, pessoal, é uma situação que vai ser pouca, ela vai se mostrar menos para você, porque a alteração é quase nada, só para quem tem uma certa habilidade de ouvir, tá? Vamos dizer assim, uma habilidade de ouvir a diferença de quando ele estava bom e de quando ele está ruim, nessa situação da bobina ela roçar. Se de repente você não quer pagar, nessa situação você não quer pagar para um técnico, o que é que você faz? O que é que você faz? Se você conseguir desmontar, eu vou trazer um vídeo de uma serra mármore, desmontando a serra mármore, fazendo esse processo, tá? Hoje não. Você vai tirar a bobina fora, você vai passar, isso é feito em qualquer assistência, tá? Quando a carcaça ela sofre um desgaste, que é plástico no ferro, e aí às vezes o aquecimento ele faz a carcaça derreter mínima coisa e cria essa folga. Você vai tirar a bobina fora, você vai passar uma fita, 2 voltas, tá? Conta 2 voltas de fita, aquela fita crepe branquinha, sabe? Você vai passar 2 voltas em cada extremidade. Você vai passar 2 voltas aqui nessa extremidade e 2 voltas nessa extremidade aqui, tá? Feito isso, você põe na carcaça, que vai trazer um aperfeiçoamento na centralização do induzido na bobina, tá certo? Então essa é uma outra situação que acontece, tá? E por último, tem a questão da voltagem errada, tá? A voltagem errada, pessoal, ela acontece muitas das vezes de causar um defeito no induzido, especificamente no coletor do induzido, nessa parte. Isso aqui é o coletor do induzido, onde o carvão ele dá o contato, tá? Então essa parte aqui, quando ela sofre, quando estoura essa parte aqui, porque vai ter situações aí que provavelmente vocês, alguém vai passar, isso aqui tá estourado, essa parte aqui tá estourada, aí tá um buraco aqui. Por que acontece isso? Voltagem errada. Quando você liga na voltagem errada, acontece dessa parte do coletor ela sofrer uma sobrecarga muito alta. Quando a máquina é 110, você liga no 220, tá? Nessa situação. Ela sobe uma sobrecarga tão alta que o coletor ele não aguenta, ele estoura. Puf. Ele estoura de imediato. Ou às vezes você coloca, às vezes demora, às vezes fração de segundos, tá? Para estourar. Existem situações que não estoura. Quando a máquina ela tem uma potência um pouco melhor, quando ela aguenta, né, essa sobrecarga aí, ela acaba estourando a parte do fio. Ou acaba queimando a bobina, que nem essa forma aqui. Acaba queimando. Tá? Então, essa situação é a situação da voltagem errada. Né? Quando a máquina é 110, você coloca no 220. Aí você fala assim, formiga, quando eu tenho minha máquina, ela é 220 e eu uso ela no 110. Acontece muito isso aí. Existem situações que as pessoas até falam para mim assim, a minha máquina ela é bivolt. Porque simplesmente a máquina é 220 e ela consegue usar no 110. Mas pessoal, entenda, quando você coloca a sua máquina, que ela é 220 no 110, ela vai trabalhar como? Com a rotação super baixa. E essa rotação baixa, só lembrando que a máquina não vai queimar porque você ligou que ela é 220, você ligou no 110. Ela não vai queimar de imediato. Não vai queimar, tá? Ela não vai queimar de imediato não. Na real ela não vai queimar, porque você tem uma corrente abaixo do que a corrente da máquina real, tá? Ela só vai queimar quando você colocar sobre um material na hora de cortar. O que vai acontecer? Você vai segurar mais a rotação. A máquina já está sofrendo porque ela não está tendo a rotação dela adequada. Tá? Ela não está tendo a rotação dela adequada. E vai sofrer muito mais quando você colocar sobre qualquer material para cortar, para furar e etc. Tá? E aí esse sofrimento que ela vai ter, qual que é? Pô, já está rodando devagar, e você põe sobre o material, ela vai querendo parar. Esse querer parar, você está forçando o equipamento, que vai causar uma queima de bobina ou uma queima de induzido. Tá certo?
Então, pessoal, essa é a dica que eu tenho para dar para vocês. Se de repente, dentro desse assunto, tem algo que você ficou em dúvida, deixa nos comentários. Se eu não souber, eu vou estudar sobre o assunto e vou trazer para vocês a real situação. Tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, já coloca o dedinho aí na notificação, no se inscrever e pessoal, compartilha esse vídeo para os seus amigos, porque eu vou trazer vídeo para vocês de aperfeiçoamento, tá? Vamos dizer assim, porque você já sabe usar o equipamento, então na hora de quebrar, imagina, você mesmo fazer acontecer. Então, beleza? Então vamos ficar por aqui e até mais!